a chegada dos europeus aqui no continente americano, no Brasil e os povos indígenas. Este é o tema da nossa aula de hoje, da semana de estudos. Professor Lucas, para mais uma semana com a gente e atividades. Pessoal, eu estou colocando atividades menores, bem mais simples, principalmente agora que nós já estamos terminando o nosso semestre. Né? Daqui uns dias, essa fase fecha esse ciclo e nós vamos passar para outra. Provavelmente a partir de agosto, de forma híbrida, né? Alguns dias na escola, presencial, outros dias aqui, como a gente já está acostumado a fazer remotamente. Bom, a atividade de hoje, então, vai abordar essa questão dos povos indígenas. É a atividade que está aí na página 183 do seu livro e também no texto que eu estou deixando para vocês. O texto está em PDF, quem precisar dele impresso ou precisar da atividade pode combinar na escola para buscar depois, tá certo? Então você vai ler o texto, como sempre, aquele quadrinho que fica lá com os temas você anota e depois você vai responder as perguntas. E eu queria chamar a atenção para um erro que está no seu livro. Eu creio que o livro não errou por querer. Deve ter sido algum erro na hora de digitar. A população indígena que havia no Brasil aproximadamente, acredita-se que gerava em torno de 5 milhões de pessoas. O seu livro trouxe creio que foi um erro na hora de digitar, tá bom? Então é um conserto que a gente faz aí rapidinho, bem simples, ok? Bom, a atividade é simples, é para saber mais ou menos como esses povos coletavam seus alimentos, como que eles produziam seus alimentos. É interessante a gente lembrar que nós já estudamos há alguns tempos atrás que os povos primitivos, os primeiros povos humanos, eles viviam em cavernas de caça e coleta, e os europeus no século XV, de quando nós estamos falando agora nesse momento, já tinham casas, construções, grandes edificações, já tinha também universidades, conhecimento, livros impressos. As populações indígenas brasileiras ainda não tinham esse avanço tecnológico. Significa que elas são inferiores? Não, significa que o processo de evolução humana ela não é igual, ele não é permanentemente igual em todos os lugares. Aqui se evoluiu de forma diferente, de outras questões. A gente chama isso de cultura, evoluiu de forma mais devagar, tem outros valores, outras perspectivas, outros ideais, certo? Então você vai responder para a gente, bem simples, está no seu livro a resposta, e depois eu queria que vocês lessem o texto que eu mandei ali, para vocês na apostila, que está aqui no PDF, sobre a questão das palavras índio ou indígena. A palavra índio, quando a gente fala índio, logo vem à mente da gente o quê? Aquele estereótipo. O que é o estereótipo? Aquela imagem comum que todo mundo tem das coisas. Quando fala índio, aí já vem um ser com pouca roupa, com pouca cultura, aquela imagem que passaram para a gente durante a vida toda como um ser não civilizado. Por isso, os indígenas brasileiros de hoje, eles não gostam de ser chamados por essa maneira, tá? De índios. Eles fazem questão de ser chamados de indígenas. Indígenas significa povo, cultura, identidade. Percebe que a palavra ela é bem mais encorpada, uma palavra que traz um significado muito mais amplo? Tem um texto aqui para te dar mais ideias e depois a pergunta se está correto falar índio ou indígena, você responde por quê. É muito simples, tá bom? Essa é a parte de história. A parte de geografia, nós vamos dar continuidade às regiões brasileiras. Né? Nós falamos nas duas últimas aulas sobre a região norte, a região da Amazônia, né? A região dos estados que fica na região da floresta amazônica. Agora nós vamos começar a falar um pouco da região nordeste. Muito simplificadamente, só mesmo para conhecer, tá? Nós não vamos aprofundar essas questões agora, vamos depois quando voltar presencial, se Deus quiser. Nós vamos simplesmente observar o mapa, onde é o Nordeste, onde é localizado o Nordeste dentro do Brasil, quais são os estados que compõem essa região, suas capitais, suas siglas. Só isso, tá tudo no mapa. Combinado, pessoal? Terminando, vai mandando as atividades pra gente, depois nós vamos marcar uma hora, um dia específico para você levar o caderno. Quem quiser fotografar e enviar antes, pode fazer, fica à vontade, tá certo? No mais é isso. Um abraço para vocês, até a semana que vem.